O governador João Dória reafirmou o plano para a concessão dos aeroportos no estado de São Paulo. A medida, que pretende ser executada nos próximos 4 anos, exige planejamento do governo em conjunto com as companhias aéreas. No entanto, a expectativa é positiva para a economia da macro-região. É uma realidade que parece mais próxima das cidades da macro-região. Uma promessa de campanha do governador João Dória, que ele reforçou em seu primeiro compromisso no interior do estado depois de eleito, em uma visita recente a Barretos. Todos os 20 aeroportos do estado de São Paulo que ainda não estão concessionados serão. Nenhum aeroporto ficará sob controle do estado de São Paulo. Ao longo da nossa gestão, neste governo, estaremos aqui, Sebastião, estaremos aqui, Geninho, para fazer a inauguração de um aeroporto de primeiro mundo, ainda que regionalizado. No planejamento, a concessão da administração de 20 aeroportos do estado de São Paulo para a iniciativa privada. Por aqui fazem parte as unidades de Ribeirão Preto, Araraquara, Franca e São Carlos. A medida prevê um alívio financeiro para o governo e evolução econômica aos municípios. A iniciativa privada trabalha sobre outros valores, outros estímulos. Então, é qualidade, é resultado, é produtividade. E, para isso, precisa se prestar um bom serviço para a população ficar satisfeita e aí realmente incentivar a continuidade disso. Uma preocupação dos usuários é com o valor da passagem, se ela vai ficar mais cara depois da concessão. Sobre isso, o economista tranquiliza e diz que apenas a taxa de embarque que pode sofrer alguma alteração. Esse é um assunto que vai ser discutido a fundo entre o governo e cada companhia aérea. A iniciativa privada, não, ela sai dirigida, ela sai focada para aquilo dar resultado. Então, ela vai fazer o melhor trabalho possível para se manter no período de 20 anos, possivelmente. Então, o governo, com certeza, em alguns casos, vai ter que estudar uma parceria público-privada, que é em que o governo faz uma contribuição para complementar a suposta falta de resultado que teria essa concessão, para poder, aí sim, a iniciativa privada tocar. O DAESP, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que até então administra as unidades, confirma um estudo de viabilidade técnica e econômica que já teve início em Barretos. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A reportagem questionou o DAESP sobre o prazo para que as concessões aconteçam, mas não teve resposta. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o professor da FEA USP, Edgar Monfort. Em São Carlos, o economista Diego Pereira de Souza. Em Araraquara, o também economista Giordano Camilotti Lastoria. E em Franca, o juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto. Professor Edgar Monfort, ele que é professor da FEA USP aqui de Ribeirão Preto. Professor, para a gente entender, a gente tem a possibilidade da concessão, claro que sim, mas a macro-região também deveria ter a força política para transformar essa em concessão ou essa ideia em concessão mesmo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Foi muito bem colocada essa questão. Na realidade, certas soluções públicas, como o caso do aeroporto, ela só se viabiliza, só se torna rentável se você tiver uma escala, um uso desse aeroporto. E aí é importantíssimo que a região pense enquanto região, para que toda ela possa se beneficiar. Na realidade, a concessão, ela tem, digamos assim, ela vem atender uma situação que o Estado está sem recursos, e ao passar para a iniciativa privada vai tentar explorar isso de modo a rentabilizar. Mas, na realidade, nada garante que isso vai ser um sucesso de imediato. Vai depender de muito planejamento e integração da região. Haja visto o que aconteceu agora recentemente com o Viracopos, que foi passado para a iniciativa privada e deu prejuízo. E, inclusive, está sendo revista essa concessão. Por aquilo que o senhor está falando, toda a macro-região tem que se unir de que maneira? Então, na verdade, a ideia é se integrar, é você pensar enquanto macro-região. O aeroporto, tem pesquisas internacionais que mostram que o aeroporto é muito importante para você dinamizar as indústrias que têm um potencial de exportação
e também aproveitar certos potenciais que não são explorados. Por exemplo, hoje em dia tem o turismo médico, poderia ser explorado. Os nossos serviços médicos, comparado com os internacionais, são mais baratos. Então, já acontece um pouco. Se você tiver a facilidade maior de uma integração de voos internacionais, você pode explorar tanto o potencial de carga como o potencial de passageiros com esses novos serviços. Agora, é importante que o planejamento regional, que as cidades se integrem para explorar essas complementariedades que um aeroporto bem gerido pode trazer. Eu vou agora até São Carlos, Diego Pereira de Souza, que é economista. Diego, para São Carlos, um aeroporto representaria o quê? Lembrando que a cidade de São Carlos tem universidades e fortes. Boa tarde a você. Boa tarde, né? Eu acho que não só São Carlos, né? Aqui a gente tem uma região muito fértil, tem também a região de Araraquara, que hoje também possui um aeroporto, né? Eu acho que isso significa desenvolvimento, isso significa mais produtividade e um resultado maior, não só com o foco das universidades, mas também com as indústrias, né, que procuram a nossa região exatamente por ter uma mão de obra boa. Mas o detalhe que fica aqui, né, como o próprio professor mencionou, a concessão não significa resultado de sucesso, até porque mundialmente falando nós temos os dois modelos, tanto a parte administrativa como aeroportos de concessões com bons resultados, mas a gente sabe que historicamente no nosso país, muito daquilo que fica na mão da máquina pública muitas vezes não apresenta um resultado interessante. E a gente sabe que os aeroportos, eles são muito deficitários. Então, para que isso seja feito de uma forma coesa, precisa ter muito planejamento e pensar no longo prazo. Não adianta nada a gente ter uma medida paliativa a curto prazo, porque o desenvolvimento do nosso país depende do que a gente vai pensar no longo prazo. Vou agora até Araraquara, Giordano Camilotti Lastori, que é economista. Eu tenho aqui uma dúvida. Não foi investido um bocado de dinheiro no aeroporto aí de Araraquara? Parece que coisa assim de 8 milhões de reais. O que está acontecendo? Tem voo? Não tem? Precisamos conversar um pouco melhor com o governo do estado a esse respeito para ter realmente o aeroporto esperado pela cidade. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo. Sem dúvida nenhuma, houve um investimento pesado pelo DAESP na região de Araraquara, de aproximadamente 8 milhões, se não me engano, em 2012. Né? Um investimento que repaginou toda a infraestrutura do aeroporto e um investimento que trouxe apenas uma companhia aérea, né, a Azul, que ofertou seus serviços aqui em voos comerciais. Hoje, o aeroporto se faz muito subutilizado, né, fazendo apenas serviços particulares e não serviços comerciais, o que traz uma redução no dinamismo, né, do que esse serviço poderia representar para a economia. Então, eu acredito que para Araraquara, o processo de privatização que tende a levar uma lógica de otimização, né, da oferta do serviço, é um processo muito adequado, é muito importante que isso seja feito. Claro que não acontece da noite para o dia, né, deve demorar aí pelo menos 4 anos para que isso seja concluído, né? Mas isso deve já conferir inicialmente um alívio às contas públicas, porque, se não me engano, o orçamento ficou deficitário no último ano da região toda do estado de São Paulo, do DAESP, ficou deficitário em 45 milhões, então transferir o aeroporto para a iniciativa privada já deveria conferir um alívio às contas públicas, né? E também promover uma possibilidade de melhoria no serviço, dinamismo na economia local, né, que naturalmente seria revertido em estímulos, naturalmente seria revertido em impostos, né, recolhidos pelo governo. Mas é muito importante ressaltar também que não basta só trazer a iniciativa privada para cá, né, para o aeroporto, também tem que ser concedidos estímulos para que as companhias aéreas venham para cá, porque basicamente o investimento no aeroporto confere investimentos na infraestrutura em terra, né? E as companhias aéreas que prestam o serviço. Então, é importante que haja esses estímulos também para que as companhias aéreas possam vir, possam se rentabilizar aqui e o serviço seja bem prestado, atendendo a todos os cidadãos. Boa Franca agora, Taíde Marcelino Júnior, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas.
Aeroportos internacionais, concessões, enfim, aquilo que possa acontecer na nossa macro-região. Representa o que em termos de tributos de arrecadação? Boa tarde. Boa tarde, professor Roberto e telespectadores. Em termos de arrecadação tributária, haveria, sim, de fato, um incremento, se considerássemos aí que as empresas de aviação se interessassem, viessem para cá, o incremento seria tanto para, no caso de importação, como exportação. E em termos de arrecadação tributária, aumentaria sim, principalmente com as importações, imposto de importação, aumentaria também o ICMS, enfim, aumentaria, vamos dizer assim, a carga tributária que as empresas estariam recolhendo e que, por sua vez, a região estaria recebendo isso, as prefeituras, em termos assim, de participação da arrecadação tributária federal ou estadual. Em relação às exportações, não haveria qualquer incremento em termos de arrecadação, por quanto que as exportações são desoneradas. É isso, professor. Muito obrigado. Volto a Ribeirão Preto, Edgar Monfort, professor da FEA USP aqui de Ribeirão Preto. Professor, o senhor estava lembrando que a gente tem turismo aqui na região, né? A gente pode pensar efetivamente na concessão de aeroportos e dar uma força maior para o turismo. Mas, para dar a força maior ao turismo, nós precisamos também da iniciativa privada, que precisa contar, por sua vez, com aquilo que as prefeituras podem fazer. Só conceder aeroporto e sonhar com aquilo que a gente quer de um turismo para a região é meio impossível. É verdade. Na verdade, a gente precisa pensar em ações integradas. É uma coisa interessante até. Por exemplo, se a gente ganha imposto na importação, né, que quando você tem toda essa arrecadação de importação, a exportação depende mais, digamos assim, a exportação, a prestação de serviço, o turista que a gente vai estar atraindo para cá, ele vai depender de uma ação integrada dessas prefeituras. A gente tem um potencial muito grande de turismo de negócios e de serviços. Basta ver a própria questão do agronegócio, as empresas de agronegócio que estão instaladas na nossa região. Esse potencial pode se viabilizar, pode acontecer, mas na realidade vai depender o quê? De um planejamento. Essas prefeituras, a macro-região, tem que se unir para tentar explorar melhor essas possibilidades quando você tiver, digamos assim, o prestador, o concessionário tendo assumido. Eu vou agora até São Carlos, Diego Pereira de Souza, economista. Diego, para a gente entender, essa macro-região nossa aqui tem a presença de universidades importantes que também estão ligadas a você pensar avião, você pensar aeroportos e assim por diante. Dá para chamar esse pessoal para participar das concessões e ter efetivamente o que dizer, o que dar de ideias também? Exatamente, até porque por tudo que nós conversamos aqui, o ponto inicial é essa questão do planejamento e nós temos pessoas, autoridades no assunto aqui, que poderiam sim, né, estar incluso dentro desse processo para trazer ideias ou para conversar com relação a quais são os principais pontos. Até porque ele é um processo que ele visa atender as companhias aéreas, ele visa atender as pessoas, ele visa atender as empresas e também a própria ANAC, né, que tem interesse com relação a esse assunto. Então, para que isso seja feito da melhor maneira possível, primeiro a gente precisa modelar essas ideias, fazer um brainstorm e pensar com clareza para que a gente faça a coisa certa e não de uma forma imediata, visando apenas o curto prazo ou até esse anseio da nossa população com relação às mudanças que a gente acha sim e devem ter, mas com um pensamento mais estruturado para que isso seja um processo significativo. Nós precisamos também de político atuante, não precisamos?
Exatamente, né? Quando a gente fala em concessão, né? Até que historicamente no nosso país vimos algumas concessões sendo feitas de uma maneira um pouco complicadas, com nomes até envolvidos com a Operação Lava Jato. Então, para que isso ocorra de uma maneira correta, eu preciso ter fiscalização, eu preciso ter empresas idôneas e que a nossa política contribui também para que os municípios possam ser explorados da melhor maneira possível, né? Repetindo, nós estamos falando de um estado que representa mais de 30% do PIB do nosso país, né? Deixa eu ir agora a Araraquara, Giordano Camilotti Lastória, que é economista. Deixa eu aproveitar uma coisa aqui que eu fiquei em dúvida, ver se você consegue me explicar. Mesmo parado, o aeroporto aí da sua cidade, Araraquara, pode ser beneficiado com impostos que serão pagos pela nova concessionária. Como que isso pode funcionar? Olha, inicialmente a redução de gastos aqui que você tem simplesmente por transferir a administração do aeroporto já tende a impactar sim o orçamento municipal de maneira positiva, uma vez que ele seja deficitário, né? Mas não só esse ponto tem que ser estimulado. Então, sem dúvida nenhuma, você tem um impacto positivo. Mesmo parado, o impacto não vai ser grande, né? Você gera arrecadação com a circulação, com justamente o movimento. Mas, sem dúvida nenhuma, já há um impacto positivo apenas pela mudança da administração em função do déficit, de haver um déficit hoje, né? E também, claro, é importante ressaltar que para a iniciativa privada, né, é muito comum que ela tenha que captar recursos para refazer investimentos, fazer alguns acertos na infraestrutura, e o mercado financeiro provê para a iniciativa privada, para a captação de recursos de terceiros, quando se fala de investimentos em infraestrutura, um tipo de produto incentivado, debêntures incentivadas, que são isentas de imposto, que facilita ainda mais a possibilidade da iniciativa privada atuar aqui e otimizar toda a região com o transporte aéreo. Mas para responder a sua pergunta, sem dúvida nenhuma que haveria já um impacto positivo a nível tributário. Muito bem. Vou à Franca agora, Taíde Marcelino Júnior, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Doutor, para a gente entender, afinal de contas, o que pode ser taxado, pode ser sobretaxado, não pode, para que a gente tenha essas concessões para a macro-região, voltando a ter importância para a nossa economia. Professor, vou pedir o favor de repetir a pergunta, porque eu não tive a captação aqui de forma linear. Então, vou repetir a pergunta para o senhor. A gente vai ter taxação sobre taxação para essa nossa macro-região dentro dos aeroportos. O que disso vai voltar, não vai voltar, vai encarecer, não vai encarecer? Precisamos, então, de um debate político mais acentuado para estabelecer esses limites? Sim, professor. Bom, o que se tem mostrado aí é que quando há as concessões, por um lado há uma melhora em serviço, atendimento, aumento de demanda, por outro lado, o que se tem constatado de fato é um aumento nas tarifas, né? Isso é repassado para o consumidor final. Mas eu acredito, assim, em termos de Franca aguarda isso ansiosamente, porque aqui o polo industrial ele é bastante promissor. O polo industrial no setor de calçados, apesar da concorrência do produto dos outros mercados internacionais estão se abrindo, apesar da concorrência, o mercado calçadista está de fato alavancando. E com a vinda, a privatização de aeroportos em Franca, com a abertura de um recinto alfandegado, entendo que Franca ficará muito grata por isso. Deixa eu voltar agora a Ribeirão Preto. O professor Edgar Monfort, professor da FEA USP. Professor, a USP, a FEA, já tem uma certa experiência em lidar com o assunto aeroporto. Concessão, também vocês têm essa experiência? Dá para participar das administrações na macro-região com ideias? Com certeza. A ideia é que, na verdade, você tem uma discussão ampla, explore as possibilidades, porque
nessa questão da concessão, é importante que a regulação seja bem feita, de forma a viabilizar o máximo de atividades para estar acontecendo, seja a nível de cargas, seja a nível de passageiros. Para evitar que aconteça uma coisa como Campinas, que teve uma estimativa muito alta de cargas e que acabou inviabilizando a exploração econômica da concessão. Então, a questão da concessão, nós estamos mudando de paradigma, nós estamos mudando o modelo. E aí, para ela funcionar bem, é importante que você tenha estudos detalhados e o aproveitamento máximo dessas possibilidades. Eu lembro uma vez que eu estava durante essa conversa, estava lembrando, uma vez estava lá nos Estados Unidos, peguei um voo de Los Angeles para San Diego. Então, por exemplo, de Los Angeles para San Diego eram aviões pequenos que faziam essa integração do aeroporto maior, que era Los Angeles para San Diego. E até achei interessante, voei de um Brasília, nosso avião Brasília estava lá em Los Angeles. Então, na verdade, tem essas possibilidades de integração. Franca tem um potencial enorme de exportação, porque tem produto de alto valor agregado. Ribeirão tem a parte de odontologia também, que deve se beneficiar. E fora isso, os serviços que você pode dinamizar na região. Então, isso tudo depende de uma boa regulação, uma boa discussão com a sociedade e ouvir todos os atores envolvidos. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o professor da FEA USP, Edgar Monfort. Em São Carlos, o economista Diego Pereira de Souza. Em Araraquara, o também economista Giordano Camilotti Lastória. Em Franca, o juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, Ataíde Marcelino Júnior. Golfeto, para a gente encerrar o debate de hoje, só para a gente lembrar, há uma necessidade, sim, de você ter a concessão dos aeroportos, porque essas concessões levarão a você ter um salto na economia, um salto cultural e colocando todos de contato com o mundo ou com outras partes do Brasil. Claro, Roberto. Afinal de contas, o PIB moderno, e o da nossa região não foge à regra, cada vez mais está tendo, de maneira acentuada, crescimento no PIB mental e reduzindo, na mesma proporção, o PIB físico. Então, o transporte pelo sistema aeroviário deverá se acentuar na razão direta em que nós teremos mudanças na própria logística de transporte, região exterior, Ribeirão Preto. Bom, mas a respeito do desenvolvimento da região, que ganharia pontos com a instalação de um aeroporto internacional de carga e de passageiro, pode ser até em dois momentos, nós temos que lembrar que o centro de gravidade da economia paulista gradativamente está se deslocando da capital para o interior. A residência do bandeirante do passado está vindo para o interior. A capital, a cidade de São Paulo, é um fenômeno mais político do que econômico. Ela é a capital. O interior é um fenômeno muito mais econômico do que político. Ela tem o capital, os recursos investidos e que fazem o desenvolvimento econômico de tal maneira que todo investimento é uma aposta no futuro e todo consumo é mais uma aposta no presente. Então, o que ocorre é que a grande São Paulo gradativamente está se esvaziando do ponto de vista econômico com um crescimento maior do interior. Mas a única cidade das 37 que formam a Grande São Paulo, a única cidade que apresenta crescimento positivo é a cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, exatamente por causa do aeroporto de Cumbica. O aeroporto de Cumbica está, entretanto, cada vez mais saturado de carga e de passageiro, mais ainda o de passageiro que se satura. Então, uma maneira inteligente de se desafogar os aeroportos saturados, não apenas de Cumbica, mas, na verdade, o de Cumbica que é o nosso foco nesse comentário,
A maneira mais acentuada, e mais clara e mais inteligente é desenvolver os aeroportos regionais, que podem, quando tem, aquilo que se chama em logística hubs, H-U-B-S, hubs, que são grandes pontos de concentração e de distribuição de voos. A logística, então, se acopla e se integra. Num vértice do triângulo, a logística aquática. No segundo vértice do triângulo, a logística aeroviária. E no terceiro, a terrestre, que tanto pode ser a ferroviária como a rodoviária. E nessa logística, se integrando, faz o desenvolvimento se acentuar. E exatamente nós temos que ver, do ponto de vista turístico que foi comentado, exportar turistas é importação. Importar turistas é exportação, que acaba se confundindo na balança comercial e na balança de pagamentos de maneira positiva ou negativa, conforme o capital humano se desloca para o exterior e vem com conhecimentos, ou vem do exterior para cá e acaba também trazendo recursos financeiros. Então, nós temos que entender que o desenvolvimento dos aeroportos regionais, eles se situam no amplo campo, entretanto, da política de relações econômicas de um país. O que nós temos que verificar de maneira mais acentuada é que a localização dos aeroportos é um problema muito mais estratégico. Já os aeroportos regionais são menos estratégicos e mais táticos. Portanto, a estratégia é uma política de Estado. Já a tática é política de governo, que estabelece, então, a necessidade de fazer de maneira nítida essa integração, que precisa de ser feita mais amiudadamente e mais constantemente. Agora, nós temos que entender que fica difícil, às vezes, entender uma realidade dessa, porque urna política e mercado, o substrato da economia, tem razões diferentes, razões que precisam ser identificadas para a gente poder chegar a esse ponto. Aliás, não podemos concluir que não existe em absoluto uma política consistente do ponto de vista nacional se não tiver uma política assentada e mais substancial do ponto de vista regional. O exemplo é que a estratégia nacional comanda a estratégia regional foi o Proálcool. Foi uma política nacional, a estratégia nacional e a tática sendo executada gradativamente, localmente, pelo próprio setor sucroalcooleiro. Então, a política de aerovias, de localização de aeroportos, de empresas que atuam na área de aviação, tem esse dado singular, fechando que em aviação, só o perfeito é aceitável. Não é fácil, não, Roberto, mas o perfeccionismo que a aviação exige acaba provocando uma das neuroses mais agudas que nós conhecemos. O desenvolvimento, no entanto, de uma cidade se acentua e se acelera porque se passa a ter, com aerovias, uma porta de entrada e de saída para mercadorias e para pessoas. Então, nós temos os dois tipos de aeroporto, de carga e de passageiros, que se adequam, se complementam e acabam elevando à superfície a necessidade de se ter essa política de desenvolvimento local e regional. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço sua colaboração mais uma vez, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Gopeta. Até mais.